Governador, seja muito bem-vindo ao É Notícia. Obrigado. E eu já começo com essa pergunta. O senhor já disputou a presidência 2 vezes, disse recentemente que pensaria 100 vezes antes de disputar a presidência novamente. O senhor já tomou a decisão de disputar o cargo? Eu vou pensar 99 vezes, não é? Desde a última vez que lhe falei, se serei. Por quê? Porque a missão de presidir o Brasil na sequência dessa anarquia, dessa generalizada degradação das nossas instituições, será uma tarefa inumana para uma pessoa, como eu já disse, como eu, que penso o que eu penso, que falo o que eu falo, que confronto os confrontos que eu já tive que enfrentar e sem arrependimento nenhum, mas eu atribuí ao meu partido essa decisão. O senhor usou na primeira resposta uma palavra forte, que é anarquia. O senhor Moro, de quem eu não duvido da boa-fé, a quem eu ainda apoio, o senhor Moro passou agora para uma empresa privada da Inglaterra informações para essa empresa privada processar a Petrobras. Informações essas obtidas em segredo de justiça, sem o trâmite pela diplomacia brasileira e pelo Ministério da Justiça. Tudo isso é uma anarquia completa. Ai, ai, esse bando de anarcocapitalista até me cansa, viu? Com as derrotas que o imperialismo tem levado em escala mundial, o que nós vemos é que você tem um aperto muito mais duro do imperialismo norte-americano sobre o Brasil. Quem novamente tenta usar novamente o Brasil como um laboratório para servir como um modelo para a América Latina inteira, devido à importância regional do Brasil, que foi exatamente o que o imperialismo fez em 1964. Uma repetição de 1964, conforme Hegel já disse, e os marxistas todos, a começar por Marx, depois repetiram e aprofundaram, a história se repete. Hegel dizia, a primeira vez é a história em si, como tragédia. E Marx, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, completa. E depois, a repetição acontece como uma farsa. Na verdade, a frase que o Alejandro equivocadamente misturou Hegel e Marx é: Hegel afirmava que a história sempre se repete, só que aí Marx afirmou. Porém, se esqueceu Hegel de dizer que pela primeira vez se repete como tragédia e a segunda como farsa. Então, o que Marx comentava nessa fala é que ele enxergava a repetição do Napoleão tomar o poder como uma repetição do antigo Napoleão imperador. Então, ele via o Estado sempre tomava uma relação de poder, de revoluções que tentavam pegar o Estado e usar o Estado como uma forma aprimorada de poder. Ele dizia que isso não era necessário era tomar a máquina do Estado para quebrá-la. Essas são as palavras do Marx. E aí dá para compreender um pouco mais como o marxismo não é um estadismo por estadismo, absolutamente. Tá? Essa colocação do Marx faz com que a gente possa debater melhor a destruição do Estado e a ação do uso do Estado como privilégio, que é o que o Moro tem feito. Então o Moro não tem agido de forma anarquista, como o Cirão ali tem comentado. Não é uma anarquia geral, de forma alguma, a não ser que nós estivemos falando de anarcocapitalismo, mas mesmo assim, mesmo que a gente fosse falar de anarcocapitalismo, que foi a minha brincadeira inicial, o Moro só consegue agir desta forma porque ele é uma figura dentro do Estado burguês. Então, está muito longe de ser uma anarquia, muitíssimo pelo contrário. Muita gente diz que as instituições do Brasil estão mais fortes, que elas foram testadas recentemente com o impeachment, em outros episódios políticos, e que elas estão fortes. O senhor discorda disso? Não, nós estamos vivendo uma degradação institucional sem precedentes na história moderna do Brasil. Por quê? Como? Porque não está mais funcionando nada. Você tem a chefia do Estado Nacional Brasileiro colapsada, você tem um sem voto, não é, pedante, imbecil, traidor, usurpador e qualquer outro adjetivo que você queira ver, personalizando uma presidência da República ilegítima. O senhor está se referindo ao presidente Temer? Ao senhor Michel Temer, né, que me perdoem os brasileiros que gostam das palavras elegantes, mas ele é o grande responsável pela usurpação que fez, né,
Na sequência, você tem um judiciário exacerbadamente fazendo política, um Ministério Público, evidentemente que estou falando das exceções, não das regras. Temos um Ministério Público exorbitando completamente de suas tarefas, um povo brasileiro cansado de sofrer, claramente querendo, né, o fim da impunidade, querendo, protegendo, mas o pretexto da moralização no Brasil está se prestando agora a uma coisa, a um surto violentóide e fascista, né, que nega franquias que são universalmente pacificadas na história da humanidade. Enfim, é uma barbárie que nós estamos assistindo no Brasil. Mas de onde vem esse fascismo, essa violência a qual o senhor se refere? Vou dar aqui alguns exemplos. Né? Você tem, por exemplo, as 10 medidas contra a corrupção. Isso é uma manchete absolutamente amável para os nossos ouvidos, cansados da impunidade. Eu tenho 36 anos de vida pública, nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido. Quero dizer isso, embora seja mais nada do que a minha obrigação, para ter autoridade moral para falar o que eu vou falar aqui. Mas é uma raridade no meio político, né? Então... Eu cumpro o meu dever, isso é só minha obrigação. Nunca respondi nem sequer para ser absolvido, o que seria absolutamente natural, alguém que foi deputado, prefeito, governador, ministro 2 vezes, enfim, nunca nem sequer para ser absolvido. Dito isto, veja bem, uma garotada se reúne, não duvido até da boa-fé, né, mas uma garotada sem maturidade, insensada por esse aplauso desesperado de um povo cansado de ver a impunidade. Esses são os procuradores de Curitiba e mais alguns por aí afora. É um fenômeno que não está circunscrito a Curitiba. Não duvido da boa-fé, elabora uma providência que são 10 medidas contra a corrupção. Imediatamente, nós que estamos muito ocupados, todos trabalhando, todos dentro dos ônibus, indo para casa, preocupados em pagar as contas, somos solidários. Nós queremos não só 10, queremos 1000 medidas contra a corrupção. Só que esse cidadão colocou lá, por exemplo, a validação de provas obtidas de forma ilícita. Ou seja, eu te torturo, faço um cárcere privado, te torturo, e você, nessa tortura e no cárcere privado, me entrega uma informação que no futuro seja relevante para enfrentar alguma coisa de corrupção. Tinha a palavra boa-fé ali Sim, ainda, né? De boa-fé. Lista de boa-fé, que é difícil, é tão o Torquemada, subjetivo, que né? fazia, queimava mulheres, porque não sei o que e tal, não duvido que se atribui uma boa-fé em nome de Deus. Isto é um disparate sem fundamento. Depois os cidadãos propuseram, no meio das medidas, né, propuseram que você pagasse um percentual da corrupção por dedo duro. Então, repare bem, só quem não conhece a vida entra numa dessa. Eu posso acertar se criaria a indústria do dedo duro. Nós dois nos acertamos. Essa figura nos Estados Unidos, né, o whistleblower, sim, a história americana, a cultura jurídica americana, a fórmula e os valores da escola norte-americana, à qual eles estão aderindo, inclusive ilegalmente, estão traficando influência, sem percorrer as mediações legais, tipo o Ministério da Justiça. Por um lado, o sujeito que ele chamou de jumento de carga acha que a anarquia é quando o povo começar a se rebelar de forma até mais coerente, mas ele vê a anarquia como caos. O nosso querido Cirão da Cátia aí, né, da Cátia Abreu, a mestra da motosserra, da destruição ambiental, atribui a anarquia ao mesmo fator que o fascismo. É uma surrealidade gigantesca. Ou a gente está num processo fascista, onde as pessoas que estão na elite utilizam o poder como bem quiser e se estabelece, ou a gente está na anarquia. Mas, de certa maneira, o que eu posso dizer é que a gente não está na barbárie. A barbárie é um elemento subjetivo, que é colocado dentro do pensamento marxista como a não realização do socialismo. Então, ou a gente vai chegar no comunismo, ou a gente vai chegar na barbárie, que é um cenário de Mad Max, a quem todo mundo costuma me atribuir aqui. Como eu sempre disse há vários anos aqui no canal, eu gosto muito da série do Mad Max, porque eu acho que é um futuro possível. Eu espero que ele não aconteça, mas muitas vezes eu acho que é o que mais provavelmente acontecerá com a humanidade, né? Mas a barbárie em si, o termo barbárie vem de bárbaros, dos que falam barbarbar. É um termo católico de preconceito com povos que não são romanos, que na prática é todo mundo. Você é um bárbaro, você não é romano, você nasceu na Itália, amigo, você nasceu no Império Romano, então você é bárbaro, todo mundo aqui é bárbaro. E se todos são bárbaros, logo ninguém é romano. Se ninguém é romano, todo mundo é passível de ser caçado. Todo mundo pode ser alvo de uma lava-jato da vida. Os fascistoides, o senhor está se referindo a quem? Também aos procuradores de Curitiba? Mas sem nenhuma dúvida. Esse Dallagnol é completamente fascista. A prática dele, a presunção de que está aí talvez falando em nome de Deus, pelas suas convicções religiosas, tem que ter um pouquinho de humildade. Então o camarada diz assim,
está tipificado o crime de responsabilidade para juízes e promotores. Exatamente, foi Vamos um companheiro do seu partido, o que é o crime de responsabilidade? Que apresentou isso na Câmara. Isso, o deputado Weverton. Exatamente. Então, repare isso bem. acabou aprovado Sim, pelo mas repare bem, plenário por da Câmara quê? e foi muito criticado. Por quê? Porque 100% dos prefeitos brasileiros não aguentam mais o constrangimento abusivo de promotores. 100% é muita gente, né? 100% dos prefeitos brasileiros não concordam, 100% é muita gente. É tão totalitário quanto o Dallagnol. Eu concordo com você que o Dallagnol é um fascista, é um imbecil mesmo. É impressionante que nosso país esteja entregue a promotores com tanto poder e tanta estupidez numa mesma canetada. É uma coisa que é difícil da gente estar agindo para mudar. Mas falar que todos os prefeitos têm esse problema com os promotores, eu vou dizer que muito pelo contrário. Muitos prefeitos fazem acordos muito lucrativos com esses promotores para que nada aconteça. Esses promotores fazem acordos, são modificados pelo governo do estado e eles não são eleitos. De fato, eles não são eleitos, mas tem muitíssimo baixo pano aí. Eu acho que o senhor nunca teve problema de passar por um processo trabalhista contra alguma prefeitura ou estado, como eu já tive. Porque o que eu vi foi a promotoria e o judiciário trabalhando de forma partidária. Isso o senhor também criticou aí na sua fala. Mas a gente tem que fazer uma decisão, né? Ou é fascista ou é anarquista. As duas coisas não cabem assim na mesma frase, né? Isso não faz muito sentido. Por aí afora, que não eleitos dizem para fazer e desfazer, destroem reputações. E eu estou avisando isso faz tempo. Sim, minha querida, mas você sabe o que é? Não tem nada de subjetivo. Primeiro, por ser muito aberto e abrangente. A oportunidade foi a pior possível. Disse isso ao meu companheiro. A oportunidade, por quê? Porque o ambiente é de golpe de Estado, o ambiente tinha morrido a garotada da Chapecoense, o país inteiro estava sofrido e doído, e esses camaradas em Brasília perderam a noção. A maioria da Câmara de Deputados do Brasil é de corruptos. A maioria do Senado brasileiro é de corruptos. E os corruptos elegeram, por suas maiorias, esses cidadãos que nos enchem de vergonha. Ok? Não me confunda. Da corrupção é um discurso que não é suficiente. Por que a corrupção ocorre? O que leva a corrupção a ocorrer? É uma relação direta com o modelo de produção. O Alejandro, que faz essa defesa, por exemplo, do bonapartismo, é a mesma defesa que eu ouvia na minha graduação, na época com o meu professor de sociologia, que é o Antônio Rago. O mestrado, o doutorado, se não me engano, do Antônio Rago Filho, é baseado na ideia que a ditadura militar no Brasil foi uma ditadura bonapartista, ou seja, seguiu o modelo do 18 de Brumário, onde você tem uma revolução que vai tentar aprimorar o Estado. E aí você tem uma repressão mais forte, então ele segue essa mesma sequência. Eu diria que pode-se colocar como bonapartismo se você estiver administrando a nossa gestão, o nosso Estado, como uma gestão fraudulenta ou trágica. Que na verdade é uma repetição, uma tentativa de repetição que tentou ocorrer aqui com relação a esse tipo de bonapartista. Mas eu discordo que é uma tentativa de trazer 64 para agora, o que é completamente impensável. Ao mesmo tempo, a burguesia não sabe se ela faz um plano de austeridade ou se ela faz um plano de pacto nacional, estilo liolismo ou até civismo, ou se ela realmente já arrebenta tudo de vez, ou se ela faz um projeto keynesiano. Ela não sabe porque ela não tem como poder tocar na margem de lucro pela altíssima produção e desenvolvimento tecnológico. Então a margem de lucro decai. Sorei uma vice disciplinada, a exemplo do meu querido e saudoso amigo Marco Maciel, que era um vice exemplar para todos, invejado por todos os vices do país. Terei o meu papel, estarei pronta para desempenhar, mas sob o seu comando, sobre a sua direção, que eu confio totalmente no comandante desse. É só fuxico, é só tratativa de gabinete, é só conchava, é só rasteira, é só punhalada pelas costas, porque a base moral, né, da falta de escrúpulo na política é a mesma base moral de quem tem falta de escrúpulo diante do dinheiro público. As estruturas simplesmente estão querendo jogar o jogo dentro de gabinetes. Não quero ser mórbido, né, mas dentro de salas, cubículos, né, e dali jogando cartas, excluindo da opção da população candidaturas como de Marília Reis, como de Márcio Lacerda, assim. 2 anos depois que as pessoas estimuladas pelos seus partidos foram, né, se preparando para fazer. E a mesma coisa em relação à presidência da República. É muito curioso, Miguelina, minha irmã querida, é muito curioso, nesse momento, o candidato
elegível, que está nas pesquisas mais na frente, está sozinho no partido. O segundo lugar está sozinho no partido. O terceiro lugar, ou com pouco partido. Mesma coisa, você vai encontrar lá no fim as estruturas todas ao redor de uma confrontação que tem feito muito mal ao Brasil. A confrontação que tem feito mal ao Brasil. Finalmente, a gente vê o discurso pedetista, o discurso nacional desenvolvimentista, que mantém a Cátia Abreu, mas ignora as lideranças indígenas, né? Até foi um pouco por aí que o Boulos acabou trazendo uma indígena para sua vice. E antes que alguém venha aqui falar que está parecendo como uma propaganda do Boulos, eu já vou afirmar que de todos os indivíduos que indiretamente eu já tive que me confrontar desses candidatos, infelizmente foi o Boulos, nas suas tentativas de transformar as ocupações urbanas do centro de São Paulo em seu exército de reserva pessoal. Agora, pode um juiz exercer atividade partidária enquanto juiz? Está escrito lá que não, isso é um abuso. Quem julga são os políticos? Não, a própria magistratura que julga. Se a magistratura julga que o que ele faz não é crime, porque a magistratura é que tem o direito de poder julgar, então não é crime. E essa é a grande questão. A legalidade ou ilegalidade das questões só serve para quem não pode atingir os seus direitos. O direito não premia os que dormem e não deixa dormir aqueles que deveria premiar. Quem no mundo acha que um juiz, estando um processo pendente de julgamento, tem direito de dar entrevista antecipando a sentença sem colocá-la nos autos pelo devido processo legal? Isso está escrito lá. Isso é assim no mundo inteiro, meu amor. No mundo inteiro tem uma coisa chamada imprensa. Ela julga antes dos juízes. O senhor está esquecendo aí também. Ativistas condenados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmam que vão continuar suas atividades políticas. 9 dos 23 condenados a 7 anos de prisão por participar de protestos em 2013 e 2014 concederam entrevista coletiva hoje. Eles são militantes, professores, estudantes, mães e pais, condenados por participarem de atos nas chamadas Jornadas de Junho de 2013. Movimento que no Rio de Janeiro se estendeu ao longo de 2014 contra a realização da Copa do Mundo de Futebol e a corrupção do governo Sérgio Cabral. A gente representa aqui, né, os 23 que estão, nesse caso, representam grupo de pessoas, de organizações, de coletivos que conseguiram visualizar essa conjuntura e que conseguiram, pela primeira vez, denunciar quem hoje está sendo preso. Denunciar as farras da FIFA, denunciar o governo Cabral. Em entrevista coletiva, os ativistas apontam o processo de criminalização dos movimentos sociais, tanto pelos órgãos governamentais quanto pela mídia tradicional. No instante que essa sentença coloca o Ocupa Câmara como um movimento criminoso, o Ocupa Cabral como um movimento criminoso, no instante que essa sentença, esse processo, esse inquérito, criminaliza o movimento de ocupações da greve da educação, o direito de greve, claramente uma sentença que tem como intuito principal dar um recado não só para os 23, mas dar um recado para todos aqueles e aquelas que se organizam em luta. A mídia criou um sujeito terrorista e está criminalizando brutalmente, criminalizando a todos, mas principalmente a mim, como uma liderança que não existe, criou essa liderança sem se preocupar com a verdade. Estão usando uma luta linda, uma luta digna, e estão tornando a gente, estão colocando a gente como assassinos. Assassino é o Estado que matou a Marielle. Assassino é o Estado que mata todos os dias na favela e nas prisões. Todos os dias. Na sentença, o juiz Flávio de Itabaiana cita delitos como dano qualificado, resistência, lesões corporais e posse de artefatos explosivos. Os militantes, no entanto, apontam ilegalidades na sentença e falhas na tramitação dos processos. O que se fez no Rio de Janeiro quanto aos procedimentos persecutórios, prisões abusivas, invasões de residência, infiltrações
a do sabujo Felipe Braz, cujo depoimento é praticamente a única prova apresentada para nos condenar. O momento político para a divulgação das sentenças também é questionado, após mais de 4 anos das prisões e às vésperas das eleições. Não é à toa que essa condenação vem agora, né? Porque o povo brasileiro não vai deixar passar a reforma da trabalhista, porque ela vai começar a ser sentida na pele agora, embora ela já tenha sido aprovada, não vai deixar passar a reforma do ensino, privatização de escolas, fechamento, reforma da Previdência. Então, assim como a preparação de um golpe militar é uma preparação para evitar esse levantamento que está vindo, também a condenação, né, dos companheiros está nesse contexto. No entanto, eles se sentem fortalecidos a continuar a militância. Para mim, a luta política ela é diária, ela é contínua, ela é em todos os frontes, em todas as barricadas, né? E é assim que eu resisto, é assim que eu sobrevivo. Lutar não é crime, vocês vão nos pagar. Presos políticos, liberdade já! Milhares e milhares de brasileiros que ganham salário mínimo ou que não ganham nada e que, portanto, precisam comer comida com defensivo, sim, porque é a única forma de se fazer o alimento mais barato. Jornal de Mato Grosso. Ministério Público investiga os casos de intoxicação causados por agrotóxicos no município de Lucas do Rio Verde. As amostras foram colhidas de 62 mulheres atendidas pelo Programa de Saúde da Família de Lucas do Rio Verde, a 350 quilômetros de Cuiabá, e todas apresentaram pelo menos um tipo de agrotóxico. Além disso, em 85% dos casos, foram registrados traços de 2 ou mais tipos de defensivos no leite materno. Se nós pudéssemos produzir orgânico para todo o Brasil e todo o mundo, nós íamos precisar de, no mínimo, nunca fiz essa conta, mas no mínimo 3 Brasis eu acho que nós precisaríamos ou 4, daí para mais, para produzir o mesmo tanto que produzimos hoje para os brasileiros e para exportar. Não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos para alimentar o povo. Não há dificuldade técnica. O sítio Catavento, com seus 20 hectares de agricultura, produz 300 toneladas de alimento por ano. E alimento de altíssima qualidade. O problema que nós enfrentamos, não que eles não sabem, mas eles não querem por causa da indústria, porque a indústria ganha com isso. E sempre está alguma coisa no meio entre a tecnologia correta e a ganhante. Se nós pudéssemos produzir orgânico para todo o Brasil e todo o mundo, nós íamos precisar de, no mínimo, nunca fiz essa conta, mas no mínimo 3 Brasis eu acho que nós precisaríamos ou 4, daí para mais, para produzir o mesmo tanto que produzimos hoje para os brasileiros e para exportar. 1, 2, 3, 4. Se nós pudéssemos produzir orgânico para todo o Brasil e todo o mundo, nós íamos precisar de, no mínimo, nunca fiz essa conta, mas no mínimo 3 Brasis eu acho que nós precisaríamos ou 4, daí para mais, nunca fiz essa conta, para produzir o mesmo tanto que produzimos hoje para os brasileiros e para exportar. Milhares e milhares de brasileiros que ganham salário mínimo ou que não ganham nada e que, portanto, precisam comer comida com defensivo, sim.